Olá, obrigado por estar aqui e por nos permitir falarmos um pouco da sua história de vida e da sua história de doença também. Eu gostava de começar por que se apresentasse e que nos contasse um pouco da sua história pessoal. Estou aqui há um ano com o Grupo Lusíadas. Foi quando se descobriu, mais ou menos janeiro ou fevereiro, que tinha um cancro da próstata, um carcinoma na próstata. Ao princípio foi diagnosticado, os meus sintomas eram normais, eu fui sempre uma pessoa muito saudável, praticava sempre muito desporto e cuidado com a alimentação. Tinha uma E vida saudável, portanto, tinha uma vida bastante saudável, achava eu, que tinha uma vida bastante saudável. e o que é que se alterou? E alterou-se depois durante as noites. Ia uma ou duas vezes, geralmente uma vez ia à casa de banho urinar, ou às vezes havia noites que não tinha nada, não ia, e passou a ter que ir 6, 7 vezes durante a noite pôr-me a pé para ir urinar. Então decidi ir ao médico para ver o que é que tinha. Foi diagnosticado no início hiperplasia benigna da próstata e mais tarde, como não estavam os medicamentos a fazer o que devia ser suposto fazer, os efeitos que deviam de fazer, então foi feito vários exames e foi quando descobriram, mais ou menos em fevereiro ou março, que tinha o carcinoma na próstata. Muito bem. Houve um dia que eu lhe telefonei, foi a primeira vez que falámos e que lhe pedi para vir a uma consulta. Como é que foi esse dia? Como é que foi esse telefonema? Que impacto é que teve? E quando o Dr. Sérgio me ligou, foi mais uma luz, mais uma notícia que eu ia receber, e estava sempre com aquela ansiedade, o que irá surgir. E vinha à consulta numa terça-feira às 10h30 da manhã. Eu lembro-me que essa terça-feira foi uma terça-feira especial, para si, para mim também. Tivemos uma consulta longa, uma conversa longa, em que falámos da sua doença, falámos da sua vida, falámos da perspectiva de futuro, daquilo que iríamos fazer, das diferentes opções que tínhamos. Eu lembro-me de uma outra frase que o Hélder disse na altura que foram marcantes. Consegue reproduzir um pouco dessa nossa conversa? Quando tivemos essa conversa com o doutor, depois de uma conversa prolongada, houve duas palavras muito importantes que o doutor me disse, que foi que neste gabinete não se fala de morte, fala-se de vida, e vamos seguir com os tratamentos. A partir daí eu senti um renascer em mim, e querer a vontade de ter que lutar para conseguir, e cá estou eu, não é? Para lutar muito. O que é que os tratamentos, no fundo, fizeram de bom e de menos bom na sua vida? Em termos, por um lado, do controle da sua doença, mas também alguns efeitos que esses tratamentos tenham tido do ponto de vista negativo na sua vida? A nível de positividade, o tratamento tem sido ótimo, porque tenho a doença controlada, não é? Isso para mim é fantástico. Tenho valores muito baixos, tenho a doença controlada. E a sua vida normal, que o Hélder chama de normal, é exatamente uma vida semelhante àquilo que fazia antes de estar doente e de saber deste diagnóstico que teve? Ou essa vida modificou-se? Houve uma adaptação a esta nova situação e houve alterações significativas que teve que fazer? Portanto, a nível de vida normal, eu tenho a vida normal, tenho que ter muito cuidado com a medicação, não é? Tenho as horas exatas para tomar a medicação e é isso que me preocupa sempre, mas de resto eu sou uma pessoa que trabalho, que me mantém ativo. Hoje estou a começar a fazer desporto, fazer caminhadas, fazer não um exercício tão intensivo como fazia antes de estar doente, mas hoje, propriamente digo, tenho uma vida normalíssima do que tinha antes.
Hélder, habitualmente lida muito bem com a sua situação de doença, mas que conselho, que mensagem é que passaria aos seus amigos, aos seus colegas, às pessoas de uma forma geral, no sentido de poderem fazer um diagnóstico mais atempado, mais precoce da sua doença e evitar situações como esta que o Hélder teve? Em primeiro lugar, acho que a mensagem que eu transmito é: somos os principais responsáveis pela nossa saúde. Todos os sinais que nós achamos que não sejam normais, não é? De pôr-se a pé várias vezes de noite para ir à casa de banho, ou outro tipo de sinais, devemos de imediatamente procurar um médico assistente. Isso é o que eu recomendo. E depois do médico assistente, as respostas que iremos ter dos resultados, se for nada de especial ou de grave, está resolvido, portanto vamos tratar como está resolvido. Se for alguma coisa mais anormal ou, entre aspas, mais significativa, então temos que seguir esse caminho e ir para os tratamentos com o médico que nos vai seguir e cumprir as coisas, as normas todas e as regras que têm que ser feitas para termos uns resultados bastante positivos. Tanto nós como a equipa médica. Há um ano atrás, quando eu lhe telefonei a pedir-lhe para vir à minha consulta, o Hélder já tinha alguma informação sobre a sua doença. O que é que passou pela sua cabeça com este meu telefonema? Há um ano atrás, os diagnósticos não eram nada positivos, derivado à doença. Eu sentia-me em baixo, não tinha força, não tinha nada que me pudesse... Porque os meus sonhos ali tinham terminado por mim, não é? Por uma força maior, não por mim. E, essencialmente, sentia-me muito em baixo, muito triste, e sentia que estava a entrar em depressão. Não tinha forças para conseguir me levantar. Quando o Dr. Sérgio me telefonou para vir à consulta, isso foi numa quinta-feira, vim à consulta na terça-feira, logo a seguir, depois daquela longa conversa que tivemos e de umas palavras significantes que o Dr. Sérgio me disse, que no gabinete que não havia, no seu gabinete não se falava de morte, mas falava sim de vida. Depois dos primeiros tratamentos que também fiz nesse dia, que já saí aqui já com tratamentos, no próprio dia, saí com tratamentos, com análise, tudo feito, senti-me que havia ali uma chama dentro de mim que ia conseguir recuperar e que tinha que seguir para a frente, e aí começou-me a ter força, e aqueles 2 meses que vinha cá todas as semanas, conseguia ter e a recuperar a força que eu tinha antes e que me deu a força que hoje tenho e que hoje considero-me que sou uma pessoa bastante alegre e sou uma pessoa fantástica. Não tenho, acho que passa a alegria para toda a gente.